mais um vídeo sobre aborto. Eu sou o Wallace Pinheiro e espero que vocês gostem, porque pra mim tá difícil. Vamos lá. A gente deixou uma pergunta em aberto no primeiro vídeo. Qual foi essa pergunta? Se a partir de que momento há vida no útero da mãe? Afinal de contas, existe vida na primeira semana, na segunda, na terceira? Quando começa a vida do bebê? A gente tem que entender que existem dois meios de tentar responder essa pergunta. Um meio científico e um meio filosófico. Dependendo dos seus pressupostos, você vai tomar um meio científico, e dependendo dos seus pressupostos, você vai tomar um meio filosófico, que na verdade é um metafísico, e que mexe com ontologia. Não vou explicar todos esses nomes agora, mas espero que vocês entendam. Se for pelo meio científico, nós temos mais ou menos 20 posições diferentes de quando começa a vida do bebê. Afinal de contas, começa na primeira semana, na fecundação, na terceira, ou quando há ondas cerebrais? E aí? Primeiro, a gente pode começar por aqui. Se o bebê ele não é um ser vivo, não há realmente um problema moral a ser resolvido. Simples, é como se a pessoa estivesse simplesmente retirando o apêndice dela. Se é um bebê, de fato, um ser vivo, nós temos agora um problema moral a ser resolvido. É um problema que lida com a vida do ser humano. E se é algo que lida com a vida do ser humano, é um dos maiores problemas morais a serem resolvidos. Ok, vamos lá. A posição científica. O pressuposto básico para quem tenta responder a pergunta só por meio da posição científica é o quê? O mundo não passa de materialidade. Tudo é material. O ser não é transcendental. O ser não está além daquilo que é material, do que é físico. Essa é basicamente a posição científica. Porém, você vai ter cientistas que vão dizer que a vida começa a partir da fecundação, outros vão dizer a partir da primeira semana, e basicamente a mais famosa, que é a de que quando começam ondas cerebrais. Se isso é verdade, se o ser vivo ele começa a partir do momento que há somente ondas cerebrais, a gente tem um outro problema maior para ser resolvido. Como você é um ser autoconsciente? Para você ser um ser autoconsciente, você tem que estar acima daquilo que é material, porque a materialidade por si só, ela não consegue responder e não consegue pensar. Não existe nada na natureza que seja meramente como uma pedra, por exemplo, ou como uma areia, que pense por si só. A eletricidade também não pensa por si só. São só exemplos para você começar a compreender, são exemplos básicos. Eu sei que muito cientista vai querer me bater, muito filósofo vai querer me bater por causa desses exemplos esdrúxulos que eu estou dando, mas eu espero que vocês compreendam. E como a gente resolve agora essa questão? Se nós somos seres meramente materiais, nós não podemos estar conscientes da nossa própria existência. É tal como um computador. O computador ele não é consciente da própria existência porque ele é um sistema que não está em primeira pessoa simplesmente, mas é simplesmente material. Então por isso ele não pode estar consciente da própria existência. Porque nós não criamos um ser quando fazemos um computador. Nós criamos uma máquina que faz processos semelhantes em algum nível com o nosso cérebro. Entendem? Agora, se isso é um problema filosófico, metafísico, nós não podemos simplesmente usar uma forma matemática para resolver o problema. A gente vai ter que recorrer a algum padrão metafísico básico para entender quando o ser humano passa a existir. E qual é essa base metafísica básica? Aqui a gente vai dividir de novo o assunto em duas partes. Se você usar o argumento teológico dentro da metafísica, você pode usar o exemplo do Salmo 139. Quando eu era informe, isso está no Salmo 139, não havia forma. O salmista está dizendo que Deus o conhecia quando ele nem sequer tinha forma de nada. E estava, como o próprio texto diz, nas entranhas da terra, que na verdade quer dizer o ventre da mãe dele. E agora? Você tem a posição metafísica sem base bíblica. Essa posição metafísica ela é muito complicada tanto quanto a posição científica. Você não tem um consenso geral sobre qual é o momento em que começa a vida. A gente tem que entender o seguinte: se é fato que nós não podemos chegar a um consenso final sobre onde começa a vida, nós temos que apelar ao argumento da dúvida, que foi o passado no primeiro vídeo. Eu tenho 50% de chance de estar matando um ser vivo. Porém, existe um outro argumento interessante, o argumento da potencialidade da vida. Se eu estou matando, ou melhor dizendo, se eu estou abortando, eu estou tirando a potencialidade de alguém estar nascendo. Aí você diz, não, mas espera aí, a todo momento, após a relação sexual, há de fato
perda de espermatozoides e então está tirando vida em potencial. Não é bem assim. O espermatozoide sozinho, ele não é vida em potencial. A vida em potencial é a partir do momento que o espermatozoide se encontra com o óvulo, e a partir daí nós temos uma vida em potencial. E olha que eu estou apenas considerando de um lado metafísico. Por favor, não me entendam mal, esse não é o meu pressuposto básico. Estou apenas tentando mostrar para vocês que nós temos um problema muito maior para ser resolvido antes de simplesmente responder a pergunta se há ou não há vida. Ok, eu quero que vocês escolham. No próximo vídeo eu vou deixar uma coisa mais clara para vocês. Mas vocês têm essas três posições. A científica, que não há consenso, você vai ter que apelar para a materialidade, ou seja, basicamente você tem que ser ateu para defender a posição científica. A posição metafísica, sem ponto de referência teológico, que também não há consenso, mas você entende já que é uma transcendência do ser, que o ser não se resume à materialidade e que, portanto, ele pode estar sendo concebido a partir do momento da fecundação. E terceira posição, que é a posição teológica, e você pode colocar isso como uma divisão da filosofia também, ou se você quiser colocar como algo separado, você coloca, que defende basicamente que a vida começa a partir do momento em que há fecundação, a partir do momento em que a sua natureza ainda está informe, sem forma, no ventre da sua mãe, a partir do momento em que o óvulo encontra o espermatozoide. Isso aí é a sua posição teológica, sim, acredite. No próximo vídeo a gente vai continuar explicando mais cada uma das três posições.